agora, diretamente dos Estados Unidos, vamos falar com o nosso querido Paulinho Figueiredo, que já adiantou aqui a semana passada. E ontem eu estava vendo que o Trump realmente foi o cara que bancou a vacina, o fisco americano, na verdade. Paulinho, meu bom. O Trump era lá, ele bancou a vacina e hoje eles têm vacina para todo mundo, até cerveja eles dão se você vai tomar uma vacina. E isso foi meio que esquecido pela mídia, que é aquilo que você fala, e eu pensei com os meus botões, eu pensei muito em você, Figueiredo. Eu pensei muito em você essa semana, porque você teve uma treta lá com a Oyama lá. Oyama? Não, A Oyama, às vezes você fala da mídia, você fala da mídia, eu tenho companheiros da mídia, Zé Pereira, os caras que são jornalistas da velha, e eles têm uma treta com vocês que são novos, que vieram do YouTube, né? Tem as redes sociais. Os caras. Hã? E questiona os caras, o ofício dos caras. Então, legitimamente. Então, mas aí teve aquela treta que você fala que a mídia antiga, vamos chamar assim, que é o que? A mídia pica, que eu chamo, que é Estadão, Folha, Grande mídia, mainstream. UOL, Jovem Pan, Globo, Band. Veículo de massa. Esses veículos. E às vezes a gente tá aqui no Brasil, aí tem esse negócio do Bolsonaro, que o Bolsonaro brigou com a mídia, é o cara que tinha lá no coisa, brigava, questionava. O Trump aí nos Estados Unidos também questionou muito e tal. E eu vi uma notícia essa semana que eu pensei muito em você, que é de um canal de televisão, um canal argentino chamado TN, que chama Todo Notícias, que é do Clarim, é do grupo Clarim. E eu gosto desses canais argentinos. São canais assim parecidos com a Jovem Pan, esse esquema, que tem muita opinião, tem muita participação. Tem aí o trechinho. E aí eu vi isso aí, eu lembrei de você. Dá para passar o trechinho aí, Delari? Pode passar aí, passa no PIP. Olha aí, ó. É isso, tira. Marchas no Brasil contra Bolsonaro. Pode colocar o coisa. São as marchas que nós tivemos aqui. Nas manifestações. Do 1º de maio. Do 1º de maio, Sábado. em São Paulo. E lá saiu que as marchas no Brasil era contra o Bolsonaro. E era uma manifestação a favor. Uma manifestação falando para autorizar o presidente. Pelo Bolsonaro. Sim, exato. E lá, essa informação, eu não sei se eles comeram bola, se eles não sabem absolutamente, se eles não sabem absolutamente nada, mas essa foi a notícia que saiu, que aquela manifestação foi contra o Bolsonaro. Aí eu falei, porra, o Paulinho tem uma certa razão nisso. Tem. Certo? É isso. Ó, silêncio. Eu perdi a conexão ou não? Não, você está aqui. Tá certo. Você está aqui. Eu só perdi o retorno, então. Mas de vídeo. Mas é o seguinte, amigo, você está coberto de razão. O que acontece, isso que você está vendo aí é muito parecido com o que eu vejo quando eu estou aqui nos Estados Unidos e vejo as redes de televisão brasileiras reportando o que acontece aqui. É mais ou menos isso. Quando eu ligo a Globo News e vejo o que os chamados correspondentes internacionais relatam sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, geralmente isso é o oposto do que de fato está acontecendo. Não é nem que seja fake news. Eu sempre digo, a gente saiu da era das fake news para entrar na era das anti-news. As notícias já são o oposto do que elas eram. Então, eu comecei no YouTube com um programa chamado Conexão América, o André já participou comigo. O Conexão era o seguinte, o objetivo do Conexão era simplesmente desmentir o que a imprensa brasileira falava sobre os acontecimentos dos Estados Unidos falso. Então, foi basicamente isso que a gente começou a fazer e nunca faltou assunto. Né? Esse caso das vacinas era um desses. A imprensa brasileira noticia que o grande responsável pelas vacinas era o Joe Biden. Eu falo, mas quando o Joe Biden entrou, os Estados Unidos já vacinavam mais de 1 milhão de pessoas por dia. De onde é que vinham essas vacinas? Quando tinham sido compradas por quem? Ele chegou lá, apertou um botão e chegou vacina para ele, que o mundo inteiro estava correndo atrás? Não, alguém tem que ter comprado. E como é que aprovou essa vacina? Eu estava vendo a CPI, o ministro Mandetta falando, o mundo adotou o Fast Track. O mundo é uma porcaria. Quem começou esse negócio foi o Donald Trump com a Operação Warp Speed. Foi ele que sentou na mesa e falou assim, não, meu irmão, isso é visão de empresário, né? A gente tem um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Eu não posso esperar 3 anos, 4 anos, 7 anos para a gente ter vacina. Então, Operação Warp Speed, dinheiro na frente. Dinheiro, quanto é que é? Eu faço cheque aqui agora. Eu quero que vocês me arrumem uma vacina. Isso que o mundo adotou um fast track. A iniciativa veio dos Estados Unidos, o mundo veio ao reboque.
Então, mas isso aí que eu não consigo entender, porque assim, isso aí foi um dinheiro a fundo perdido, né? Foi um dinheiro que o fisco, ele falou, pode gastar, se não der certo, não deu. Aqui poderia ter feito isso, ou aqui tem alguma legislação que isso não pode acontecer? Porque essa é a discussão. Ah, se o Brasil tivesse, se o Brasil fosse, eu não sei se pode aqui fazer o que o Trump fez aí. Eu acho, tá? Eu acho que o Brasil fez. O presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória lá atrás, e aí o pessoal que corre atrás dos fact-checkings aí pode checar. O presidente, eu me lembro, porque eu estava na época fazendo 3 em 1, e isso virou pauta da imprensa, e eu confesso que a construção de narrativas ela é tão rápida que às vezes eu já esqueço as coisas que eu discuti e não consigo nem acompanhar a velocidade. Mas eu me lembro de ter discussão com a Thaís Oema, de ter discussão com o Josias, já na época, já na Jovem Pan, e eles falando sobre esse assunto, e o Bolsonaro fez um aporte, uma medida provisória que deu um dinheiro a fundo perdido lá atrás para o consórcio das vacinas. A grande discussão nesse momento é uma discussão, eu acho legítima que aconteça, não acho que seja uma discussão criminal, mas eu acho legítima que aconteça, discutir se o Bolsonaro de fato comprou as vacinas na época que tinha que ter comprado, não comprou, podia ter comprado, não podia ter comprado, e aí você tem essa guerra de narrativas. Hoje você tem a linha do tempo que o Ministério da Saúde apresenta, e é condizente com o que o ministro Mandetta estava falando hoje na CPI, me parece uma linha do tempo muito coerente. Não me parece que o governo deixou de fazer nada do que deveria fazer. Agora, eu sempre falo o seguinte, e é a discussão que a gente teve aqui semana passada. Tá bom, compara o Brasil com o resto do mundo, analisa os resultados do Brasil. Tá ruim a vacinação no Brasil comparado com o do resto do mundo? Não tá. Então, assim, do ponto de vista de fato político, você tem pouca discussão a esse respeito. Mesma coisa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vacina o suficiente? Tem vacina mais do que o suficiente. Agora, você está começando a não ter... Aqui já na Flórida não tem fila nenhuma para vacina. Se eu quiser me vacinar aqui agora, eu quando me vacinei, me agendei ainda. Tive uma dificuldadezinha, tive que dar um refresh, recarregar o site 2 vezes e tal, e fui lá e me vacinei. Agora não tem mais nada. Se eu chegar aqui, pegar o carro e for aqui para me vacinar no parque aqui do lado, não pego nem fila. Então, mérito para quem, inclusive para o Joe Biden, para quem providenciou essas vacinas todas. E o Brasil parece que está com bastante vacina também. O Rio, onde eu vi, estava começando a vacinar nessa semana agora, a gente com 50 e poucos anos. Então, está bem mais avançado, vocês estão conversando aí com os ouvintes, está bem mais avançado que o resto do mundo. Aqui no Brasil depende de cada cidade, né? Tem cidade claro. Tem cidade que já está vacinando gente mais jovem, tem cidade que está um pouco atrasado. Marinho, quer fazer uma pergunta? Quero, Emílio, obrigado. Fala, irmão. Cara, a situação é a seguinte, apesar do Trump já está, 5 meses fora do governo, parece que ainda a mídia, de modo geral, segue falando mais dele do que o próprio presidente Biden. Como você sabe, uma das grandes histórias do governo Trump foi o caso da crise permanente com as agências de inteligência, vide FBI, CIA, Agência Nacional de Segurança, como pessoas do alto escalão dessas 3 agências, junto com o Partido Democrata, tentaram boicotar a equipe de transição do Trump quando ele foi eleito, e isso gerou diversos inquéritos, uma caça às bruxas interminável, e não gerou efetivamente nada. Mas agora, já no governo Biden, democratas de volta com as rédeas do poder, a gente viu semana passada o FBI invadindo a casa do ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, figura famosa, conhecida mundo afora, prefeito de Nova York durante o 11 de setembro, e advogado pessoal do ex-presidente Trump. Você acha que agora é uma espécie de revolta do Deep State, né? dessa burocracia entranhada contra essas figuras relevantes do entorno do ex-presidente para tentar, de uma vez por todas, tirar ele do tabuleiro político? É uma ótima pergunta, André. Você lembra que hoje sabe-se, né, por causa da operação chamada Crossfire Hurricane, que o pessoal chamou de Obama Gate lá atrás, que houve uma tentativa coordenada de agentes do FBI com o apoio de figuras de primeiro escalão do FBI, diretor de contra-inteligência, etc., para derrubar o Donald Trump, para impedir que ele se elegesse num primeiro momento e depois com ele já em transição com tentativa de derrubá-lo, com vazamentos para a imprensa, com prisões de aliados ao Donald Trump, com o objetivo de pressioná-los para fazer uma delação ou qualquer coisa do tipo. A gente teve aqui vários, né? A mais icônica foi a do general Michael Flynn, que depois acabou perdoado pelo Donald Trump, e nem assim o juiz quis largar o osso,
né, para liberar ele, para liberar o caso contra ele. E todo aquele relatório do James Comey, que você acompanhou bem, que depois que fomentou um desgaste muito grande do Donald Trump, que fez com que os republicanos perdessem as eleições dos midterms, né, as eleições legislativas aqui. Então, desde aquela época, você já tem uma tentativa grande do establishment, desse deep state, né, esse pessoal que está incrustado, de derrubar o Donald Trump. Eu não vejo muita coisa muito diferente no Brasil, não, tá? Os órgãos do Brasil são utilizados com frequência com fins políticos. A quantidade e hoje isso está ficando cada vez mais claro com os vazamentos dos diálogos aí de procuradores, o quanto quão politizado está o Ministério Público Federal no Brasil. Então, qual o problema disso? O problema é que essas pessoas, elas têm as ideologias delas, elas levam as ideologias delas para o trabalho e troca governo, entra governo, sai governo, elas continuam lá. Eles continuam lá. O Donald Trump não conseguiu se livrar da quantidade imensa de agentes do FBI. O FBI era uma agência onde as pessoas tinham viés conservadores em tempos passados. Hoje é uma agência dominada pela esquerda. A CIA tá aí nos jornais hoje. A lacração que a CIA está começando a entrar. A CIA está virando uma agência de lacração. Está começando a entrar transgenderismo, feminismo, dentro da CIA, de uma agência de inteligência. Então, disso você não se livra quando troca o governo. Não se livra. E aí qual o perigo? O perigo é quando você começa a utilizar órgãos públicos para você ir atrás de adversários políticos. E aí você consegue arruinar a reputação das pessoas, fazer com que elas gastem fortunas com advogados, você consegue fazer com que, sei lá, digamos assim, o sujeito tenha... pode até ficar preso, até que se prove o contrário. Você pensa no caso do Michael Flynn. A vida dele foi arruinada durante 2 anos, até que ele fosse finalmente perdoado pelo Donald Trump. Então, essa é uma discussão que está acontecendo no mundo. Eu vejo acontecer no Brasil, como você tem a autonomia do Ministério Público Federal, isso aconteceu muito fortemente, aconteceu para os dois lados, aconteceu para o lado do PT, acontece para a direita também. Você vê o Supremo Tribunal Federal indo especificamente atrás de figuras da direita. Então, a pergunta que a gente quer é, como é que a gente vai deixar que o Estado tenha o poder de perseguir politicamente as pessoas de quem ele discorda? E agora o caso do Rudy Giuliani, ninguém sabe explicar direito por que ele sofreu uma busca e apreensão na casa, no escritório dele, mas me parece ser um caso desse, sim, André. Figueiredo, ontem veio aqui o Rica Perrone e ele teve a conta dele no Instagram. A conta dele no Instagram foi derrubada. O Facebook, eu li uma notícia que vai anunciar se a conta do Trump vai ser banida ou não. Então, nesse assunto Trump, nessa parte aí que a Mark Zuckerberg, ele que determina também, a plataforma é do cara. Eu vi uma entrevista dele, ele falou, cara, se sair das regras, a gente derruba. O que você acha desse assunto? Minha empresa, minha vida. Quem determina as regras, né? Essa é a primeira pergunta. Quem determina as regras? É o Mark Zuckerberg. Então, tudo bem. A gente tem um cara que tem uma empresa privada que domina 80%, sei lá, 70% das redes sociais, e as redes sociais são hoje onde as pessoas interagem, e aí ele vai determinar o que pode ser discutido e o que não pode ser discutido. Em vários momentos, ele determinou que certas coisas não poderiam ser discutidas que se mostraram verdadeiras. Quer ver um exemplo? O caso do laptop do Hunter Biden e todo o seu conteúdo, que disseram que era falso, depois descobriu-se que era tudo verdadeiro. O que acontece? Nós, jornalistas, não podemos falar? O que o Rica Perrone, qual a ameaça para a sociedade que o Rica Perrone representa? Não sei. Existe uma linha clara de corte, né? A gente não quer ninguém falando de nazismo, a gente não quer ninguém falando de... Eu não sei porque comunismo não está nessa lista, mas tudo bem. A gente não quer ninguém falando de extermínio de sei lá, de populações, genocídio. A gente não quer ninguém falando de pedofilia, né? Pelo menos... por enquanto, porque parece que tem uma vertente da esquerda que está defendendo que pedofilia é uma coisa que a gente precisa conversar a respeito, porque é uma doença, as pessoas precisam conversar e tal, mas até hoje, nesse momento que a gente está conversando, existe um consenso de que pedofilia, por exemplo, você não pode falar em rede social. Essa é uma linha clara de corte. Agora, eu não quero calar uma pessoa do PSOL, por exemplo. Eu não quero calar uma pessoa da Chapa Tênis. Eu não quero... Marinho. Eu acho que as pessoas têm que conversar, têm que dialogar. Quem que vai determinar isso? É o Zuckerberg? É o Mark Zuckerberg? É o Jack do Twitter? Eu acho que não.
Eu acho que a sociedade, se você não tem o direito de discutir, né, então você não tem direito nenhum. A liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades. Então, assim, agora, a discussão do ponto de vista é empresa privada ou não é empresa privada, eu acho essa uma discussão um pouco tola. Vou dizer por quê. Primeiro, toda empresa privada, quando ela presta serviços debaixo de determinadas regras. Ontem, o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, baixou uma regra aqui, aprovou uma lei no Senado, no Estado, na Câmara do Estado e tal, e ele vai sancionar, ou já sancionou, deve estar sancionando hoje, dizendo que essas redes sociais, se quiserem operar no Estado da Flórida, não podem mais fazer isso que fizeram com Donald Trump, não podem mais fazer isso que fizeram com o Rica Perrone. Não podem mais, é proibido. Ninguém sabe exatamente ainda como é que isso vai funcionar, mas, a rigor, se o YouTube quiser me cancelar, eu, como sou um residente do estado da Flórida, o YouTube não vai mais poder me cancelar. Então, eu fico incancelável, a não ser que eu viole uma dessas coisas inquestionáveis. Vai ter que ter aviso, etc. O mundo inteiro está discutindo isso, Zuckerberg. O sagrado e o sagrado. Eu sou o Zuckerberg. Quem é que vai dizer qual é o sagrado e qual é o profano? Mas vamos pensar cá com nós aqui que somos sagrados, não somos profanos. Não. A gente é pessoas que só querem o bem da população. Claro. Estava eu avaliando o nosso querido Cirão. Cirão da massa. Cirão agora está com o João Santana, o acarajé. Já dá pra ver que ele tá trabalhando. Notem um detalhe. Talvez tenha passado desapercebido nos olhos de vocês, figuras tão observadoras. Diga. O nosso querido acarajé assumiu as redes sociais do Cirão. O Cirão, se vocês perceberem bem, ele está batendo no Lula. Ele está batendo no lulopetismo. É só nisso que ele está batendo. Reparou bem. O Calango, ele está deixando para lá. Por quê? Porque o Calango já está sendo batida pela chapa tênis. Exatamente. Todo mundo está batendo no Calango. Então ele falou, porra, deixa que o Calango vai morrer, eu vou por aqui que eu bato. Eu bato no PT e aí depois eu vou criticar a economia e aí não tem mais espaço da chapa tênis, não tem mais espaço. Foi bem. Aí que você vê a malandragem por trás da política. Então, o Cirão aparece ali, olha lá, o Cirão já está ali e tal, ele aparece ali como o cara que vai bater no Lula. Ele fala, eu sou o único que pode bater o Lula. Na economia, depois ele vem aqui, vai brigar com o Samidana, e aí ele não deixa espaço para esses caras que estão aí, para chapa tênis. É isso, ô meu querido Paulinho? Qual é a dificuldade do cenário político brasileiro, Emílio? Você sabe que você tem o Bolsonaro num polo com entre, sei lá, 30, 35, não sei quantos por cento no primeiro turno. Você sabe que você tem o Lula aí com 20, 25, etc, etc. E aí essa turma que está aí no meio todo só tem um jeito. Só tem um jeito, e eu estou contando aqui para eles, que é um negócio que eles já sabem, só tem um jeito deles terem sucesso, essa terceira via, que tanta gente aí está falando, fazendo campanha política, metade da imprensa está fazendo campanha política para uma terceira via. Esses caras precisam se unir todos em torno de alguém. Sim. O Cirão tá batendo no peito e dizendo, opa, sou eu, pô. Sou eu sou o único que pode bater, João Santana, vou bem. No final das contas, né, quem estiver na frente nas pesquisas, larga numa vantagem nesse sentido. Agora, eu não consigo ver essa caixa de vaidades inteira, muita gente vaidosa, abrindo mão de uma candidatura para se unir em torno do nome de ninguém. Até porque, convenhamos, nenhum dos nomes apresentados até agora, escolhe aí, Ciro, Mandetta, Moro, quem mais? Eu acho que o Dória já até desistiu, né? Se não desistiu, devia ter desistido. Luciano Huck. Nenhum desses caras tem um nome forte o suficiente para unir as pessoas em torno dele e se opor ao Bolsonaro e ao Lula. Então, é uma situação muito difícil da terceira via no Brasil. Muito difícil. O Ciro está fazendo o trabalho dele aí, né? No final das contas, ele só vai sair mais forte, né? Mesmo que o nome dele ele não saia vitorioso, né? Tem aquela história de que você só sai derrotado de uma campanha política se você sai da campanha menor do que você entrou. Aconteceu já com vários nomes no Brasil, né? Você pensa, por exemplo, no Geraldo Alckmin, né? Que era um grande nome na política brasileira, entrou numa disputa para presidente, saiu desse tamaninho e desapareceu. Então, essa é a verdadeira derrota. Se o Ciro vai lá, bota o nome dele,
sai derrotado, mas tem uma boa votação, ele continua mantendo a relevância dele na discussão política nacional. Está fazendo o trabalho dele, senão é um cara inteligente. Muito bem. E como é que você viu a manifestação? Você acha que isso aí é uma direita? Vamos chamar de direita. Delirante. Galera que estava na rua direita. e tal. Não, então, é direita. Uns falam que é direita, outros falam que é gado, sei lá, qualquer adjetivo que você quiser usar. Você acha que essa galera chegou e vai ficar, independente de ser Bolsonaro, eu digo esse pensamento, essas famílias, essa camisa verde e amarela e tal, você acha que isso chegou para ficar ou você acha que é só apoio ao mandrião? Não, acho que a população brasileira gosta, toma gosto de ir para as ruas. Se você perguntar se eu achava que era o melhor momento para as pessoas irem às ruas, o Brasil ainda está com números elevados na pandemia, eu acho que não era. Mas aí você tem que pensar por que as pessoas, mesmo diante de uma situação de pandemia, estão ainda assim dispostas e motivadas a irem para as ruas. Isso é um recado para a imprensa, é um recado para os políticos, é um recado para o Supremo Tribunal Federal. As pessoas estão de saco cheio. E se você quer saber a minha opinião, eu acho que a pandemia vai acabar, tá? Tem muita gente que acha que não. Eu acho que vai, porque eu tô vendo ela acabar. Acabou já praticamente no Reino Unido, está acabando nos Estados Unidos. Se você olhar os números aqui, acho que, se eu não me engano, nos Estados Unidos ontem tiveram, acho que 30 e poucos mil casos, chegaram a ter 80, há 15 dias atrás. Acabou em Israel. Eu acho que a vacina é, nesse momento, o caminho para a saída da pandemia, pelo menos nesses níveis críticos. E aí, meu amigo, as pessoas vão perder medo de ir às ruas. E eu faço aqui uma previsão que depois vocês me cobrem. Quando as pessoas começarem a fazer isso aí que vocês estão vendo, mas numa escala ainda foi bastante respeitável, um número grande de manifestantes, não precisa acreditar em mim, acredita nos seus próprios olhos, bastante gente na rua, bastante gente em carreata. Carreata é até uma forma mais segura de fazer essas manifestações. Mas você imagina quando não houver mais medo de pandemia? Eu digo para vocês, o povo vai às ruas em massa. E isso é um choque de realidade para a turma da terceira via, para a turma que acha que o Bolsonaro está derretendo, para a turma que acha que acabou a popularidade do Bolsonaro, hoje são 20% malucos. Vocês vão ver as pessoas de volta às ruas. E esse é um movimento que se autorreforça, amigo. Esse é um movimento que se autorreforça, porque as pessoas veem a força das ruas e elas falam assim, pô, tá vendo? Ainda estamos aí, estamos fortes. Mostra a força, mostra a união. Rompe essa nova espiral do silêncio que se formou com a pandemia. Porque se formou uma nova espiral do silêncio com a pandemia. Se formou. As pessoas não podiam mais ir às ruas, só dava a imprensa batendo no Bolsonaro o dia inteiro. Os veículos todos batendo no Bolsonaro o dia inteiro. E a narrativa, o Bolsonaro perdeu o voto. Talvez tenha perdido algum, mas a força do presidente está aí. Você não acredita, volto a dizer, não acredita em mim, acredita nos seus olhos. Paulo Figueiredo, essa manifestação aí surpreendeu todo mundo. Pô, a gente estava conversando aqui na sexta-feira, alguém falou, amanhã vai ter manifestação. Eu falei, pô, vai meia dúzia de gato pingado. Não vai ter ninguém na rua, porque ninguém ficou sabendo. Também nem sei como é que isso aí foi organizado, se é rede social. Faz o seguinte, Emílio. Oi, fala. Faz o seguinte, sugestão. Fala para a terceira via convocar uma manifestação de rua rapidinho aí, só pra gente ver um negócio. Não fica provocando, não. Fala pro MBL, convoca aí uma manifestação de rua aí contra o Bolsonaro rapidinho. Só pra eu testar um negócio aí rapidinho. E aí, faz aí, pô. Eles diziam que era o que... Eu paguei carro de som do MBL. Paguei. Eu subi em carro de som do MBL várias vezes, manifestação do Rio, etc. Agora faço sugestão. Convoca aí uma manifestação rapidinho só pra gente ver um negócio. Não tem uma terceira via? Esse não é só um gado? Eu acho o seguinte... Eu nunca vi uma estratégia eleitoral tão imbecil quanto você virar para uma parte imensa do eleitorado e chamar ele de gado. Perdão, vi sim. Vi quando a Hillary Clinton chamava os eleitores do Donald Trump, que elas achavam que era um pedaço de pequeno, de a bunch of deplorables, né? Um bando de deploráveis. Não sei... André, traduz aí pra gente. Um bando de deploráveis, pessoas ignóbeis, desprezíveis. Pode chamar de gado, dá no mesmo. A expressão tem o mesmo significado. Eu acho que... digo. Desrespeitar eleitor nunca dá certo, né? Nunca dá. Tanto que eu evito esse termo e nunca emprego, apesar de... Só no Tomé. Tá rolando. Só no Tomé. Só o Tomé. Bovino. Mas o Tomé... Ele não usa gado, ele usa bovino. Muito bem. Paulinho, obrigado aqui pelo papo. especial. Foi muito bom o papo. Prazer.
Sempre é bacana. Hoje não teve brigas. Mas ele fala muita barbaridade. Mas tava começando, você viu, né? Foca aí uma manifestação em MBL. O Marinho já levantou o dedo aqui. O Marinho levantou o dedo e já ia falar que ia fazer. Que dedo que eu levantei? Não, vocês têm que falar pro André, fala aí pro pessoal que termina o programa e a gente se fala, bate papo. Pessoal, muita gente, você brigou com o André? Você brigou com o André? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, deixa eu debater com o André em paz, que a gente, no WhatsApp nada, ligamos, falamos no telefone. Por vídeo. As pessoas ficam tentando acirrar essas disputas, mas acho que a gente realmente acaba dando um exemplo louvável aí para todos de discordância. Só não vou te chamar para tomar vinho. Mas é o seguinte, meu esporte é outro. Na calada da noite, Paulo, o Merlot. Não, meu esporte é outro. Eu sei que houve assim, foi até bonito e tal. Gentileza. É um sparring saudável. Gentilezas pra cá, gentilezas pra lá. Eu vi bem. Mas o desafio está lançado. Uau. Tem que fazer uma manifestação. A carreata com carreata da terceira carros, porque a anterior foi 3. Recado aí, tá dado o recado pra eles. Muito bem. Obrigado, Paulinho. Obrigado aí pela colher de chá. Obrigado por ter batido papo aqui com a gente. Essa galera aqui vem aqui gentilmente e você entra lá no Instagram do Paulo Figueiredo, lá tem os cursos, tem as histórias dele, tem o canal dele também, que é @RealPFigueiredo. Twitter e Instagram Real P. Figueiredo. Obrigado, viu, Paulinho? Um abraço pra você. Valeu, Figueiredo.